Ok, senhores? Professor Riane, é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez na disciplina de instalações elétricas prediais. E hoje nós vamos abordar o assunto de divisão dos circuitos. Então nós trabalhamos nas últimas semanas com a previsão de cargas, com a elaboração do quadro de cargas. E hoje aqui nosso papel é pegar esse quadro de cargas que nós já estabelecemos, já definimos, já treinamos e partir para o próximo passo da etapa do projeto elétrico, que é fazer a divisão em circuitos, que é onde vai ser determinado, portanto, o meu quadro de distribuição, onde eu consigo construir, elaborar, inclusive, o diagrama unifilar, trifilar, unifilar, do meu quadro de distribuição, ok? Então vem comigo, peço licença aí para entrar em cada lá, para a gente poder fazer essa aula sobre divisão de circuitos, ok? Deixa eu fazer a projeção aqui, senhores. Só um minuto. Deixa eu ver se vai aparecer. Ok, agora. Então nós vamos trabalhar a partir do slide aí 33, onde nós vamos tratar com algumas dicas, algumas considerações que devem ser levadas em conta na hora de fazer a divisão da instalação elétrica, a divisão do meu projeto elétrico em circuitos, perfeito? Então olha só, meninos. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só, depois que a gente define todos os pontos de utilização de energia através da previsão de cargas, é hora da gente agora pensar na divisão da nossa instalação em circuitos, perfeito? Como é que a gente vai fazer isso? Olha lá, antes de começar a divisão da instalação, a gente vai verificar a quantidade e a localização dos quadros de distribuição na planta. Falo isso já, mais alguns slides à frente, beleza? Quais são as características dessa divisão da instalação em circuitos que a gente tem que observar? Por que é importante a gente fazer a divisão da instalação em circuitos? Era muito comum no passado, vocês vão encontrar instalações com esse perfil, com essa característica, onde não havia divisão qualquer da instalação em circuitos. Era apenas um único circuito. Não é raro, muitas vezes, a gente encontra instalações onde não há quadro de distribuição, portanto. Só tem o quadro de medição na rua e o disjuntor do quadro de medição, os cabos entram dentro da instalação, entram dentro de casa, fazem toda a distribuição da energia elétrica com apenas um circuito, vindo do disjuntor lá do quadro de medição da concessionária, da CEMIG. Vocês vão encontrar muitos por aí. Isso traz muita dificuldade para a instalação, para manutenção, para questões de segurança, questões de queda de tensão, perdas de energia. Vocês vão ver vários aspectos que isso provoca quando a gente não tem o quadro de distribuição muito bem determinado, a divisão dos circuitos muito bem estabelecida, os problemas que isso podem causar. Por exemplo, queda de tensão, e quando a gente faz uma boa divisão dos circuitos, quando eu quebro a potência total da minha instalação, que eu fiz na previsão de cargas, que eu fiz um quadro de cargas, quando eu quebro isso e faço a divisão da instalação em circuitos, eu consigo ter uma vantagem, com uma menor queda de tensão e menor corrente nominal de cada circuito. Então, ao invés de trabalhar com um único circuito com uma corrente muito grande, eu trabalho com vários circuitos menores. Isso provoca queda de tensão muito menor também. Todos vocês vão lembrar aí, fato muito corriqueiro, principalmente no passado, mas ainda a gente encontra muita instalação desse tipo, que na hora que você liga o chuveiro, a corrente é muito alta, a carga é muito alta e a lâmpada diminui o brilho. Era muito fácil de perceber isso com as lâmpadas incandescentes antigas. Lembra aquelas lâmpadas de filamento, de tungstênio? Com essas lâmpadas a gente percebia claramente que o brilho diminuía quando alguém estava tomando banho, quando alguém estava usando o chuveiro elétrico. Com as lâmpadas de LED, se a tensão estiver dentro de uma faixa, normalmente 90 até 240 volts, ou de 100 a 240 volts, ela faz uma compensação interna, uma regulação interna, e você não percebe essa alteração de brilho. Mas com lâmpadas antigas, era muito comum, alguém entrar no chuveiro, liga a carga, o chuveiro consome muito, a queda de tensão é muito grande. Como a queda de tensão é muito grande, a tensão que chega nos terminais das lâmpadas também era muito grande, provocando uma potência menor de iluminação. A tensão diminuiu, a corrente vai diminuir e a potência vai diminuir como um todo de iluminação daquela lâmpada comum. A gente faz a divisão de circuitos justamente para evitar esse tipo de problema, que toda a corrente daquela instalação percorra um único condutor. Então a gente tem que quebrar, tem que ter um circuito para o chuveiro, tem que ter um circuito de iluminação, tem que ter um circuito de tomada, tem um circuito que atende a garagem, tem um circuito que vai atender
os cômodos do interior da minha residência e por aí vai, tá ok? Quando eu faço essa divisão da instalação, eu consigo utilizar condutores de menor seção e dispositivos de proteção com menor capacidade nominal. O que está dizendo aqui? Que ao invés de eu utilizar um único condutor de 6, 10 milímetros quadrados para passar na casa toda, e isso é caro, isso é custoso, eu vou usar, quando eu faço a divisão dos circuitos, condutores de bitola seção nominal de 2,5 milímetros quadrados, 1,5 milímetro quadrado para iluminação, no mínimo 2,5 para pontos de tomada. Então isso eu consigo economizar nesse ponto. Muito embora, né, quem praticava essas instalações antigas sem qualquer divisão, eles não se preocupavam muito com a seção nominal do condutor. Então é muito comum a gente pegar essas instalações onde o condutor, às vezes, é de 4 milímetros e atende a casa toda, inclusive chuveiro, em 127 volts, provoca aquecimento, queda de tensão, futuramente pode vir provocar o curto-circuito, derretimento da isolação, uma série de problemas, né? Então é importante a gente seguir essas etapas do projeto, fazer a divisão da instalação como as boas práticas sugerem, né, de engenharia, como a norma também define. A gente vai ver aqui algumas dicas para poder fazer isso, tá bom? E se a gente divide no quadro de cargas, no quadro de distribuição, ali em vários circuitos, né, ao invés de ter um disjuntor de 60 amperes, 70 amperes, né, eu vou ter vários disjuntores menores, 10 amperes, 16, 25, 40. Então isso favorece não só manutenção, confiabilidade, segurança, qualidade da energia que vai ser distribuída dentro da sua instalação, ou seja, é só benefício quando a gente faz uma correta divisão da instalação em circuitos, beleza? Vamos lá? Isso é super importante, que para cada circuito que eu fizer a divisão, que eu criar na minha instalação, tem que ter um dispositivo de proteção associado. Meninos, quando eu falo dispositivo de proteção para cada circuito, é o nosso famoso disjuntor. Tá? Então, para cada circuito que eu criar, que eu dividir, se eu dividir em 10 circuitos, eu vou precisar de 10 disjuntores. Né? Se eu dividir em 6 circuitos, eu vou precisar de 6 disjuntores. Então, obviamente que cada circuito tem que ser protegido por um disjuntor, lá no quadro de distribuição. Beleza? E na execução da instalação, facilita a enfiação dos condutores e as ligações nos terminais dos equipamentos. Isso porque, quando você faz isso de forma organizada, você tem cada circuito indo para determinado ambiente, para cada local, né, e fica tudo de uma forma muito, muito melhor, inclusive, de realizar a sua instalação elétrica. E aí nós vamos ter aqui dois tipos de circuito. O circuito do tipo A, que é o circuito de distribuição. Esse circuito de distribuição é que sai lá do QM, quadro de medição da concessionária, e chega ao principal, que chega no quadro de distribuição, dentro de casa. Tá? Então, esse é o circuito de distribuição. Nós vamos falar dele mais à frente, nas aulas mais à frente, como que a gente define a seção desses condutores, desse circuito, como é que a gente avalia a questão de ampacidade, que é a capacidade de condução de corrente, como é que a gente avalia a queda de tensão, como é que a gente avalia suportabilidade à corrente de curto-circuito, desse circuitão que sai lá do quadro de medição da chegada da energia, lá no que passa pelo medidor de energia e vai até dentro de casa, num quadro de distribuição. Esse é o circuito de distribuição. Os demais são circuitos de ponto de utilização, ou mais comumente chamados circuito terminal. O que são circuitos terminais? Os circuitos terminais são aqueles que originam no quadro de distribuição e vão para os pontos de tomada, de uso específico, pontos de iluminação. Então, todo circuito que origina, que sai do quadro de distribuição principal e vai para as tomadas, iluminação, uso específico, todos esses nós chamamos de circuitos terminais. Beleza? Então, adotando esse critério, circuito terminal e circuito de distribuição, vamos avançar aqui em alguns critérios, entrando de fato, critérios para divisão da instalação em circuitos. Quais são? Bom, primeiro, os circuitos terminais ele tem que ser individualizados pela, olha só, função dos equipamentos de utilização que alimentam. Isso é importante, pessoal, porque a norma 5410 ela fala que, em particular, né, tem que ser previsto circuitos terminais que originam do quadro de distribuição, tá lembrado? E vão para as tomadas de iluminação, que tem que ter circuitos terminais distintos ou diferentes para iluminação e tomada. O que significa isso? Do meu quadro de distribuição, eu tenho que ter um disjuntor que vai alimentar um circuito específico para cargas de iluminação. E eu não posso misturar cargas de iluminação com cargas de tomada.
Então, do meu quadro de distribuição, vou ter circuitos terminais específicos para iluminação e circuitos terminais, outros disjuntores específicos destinados para tomada de uso geral ou para tomada de uso específico. A norma recomenda que você não pode misturar circuito, pegar no mesmo circuito e colocar uma tomada e colocar ali iluminação, salvo algumas exceções. Mais à frente eu falo essa exceção, mas é raro de acontecer. Por via de regra, nós estamos aprendendo agora, né? Vamos aprender as regras gerais, depois trataremos aí oportunamente de algumas exceções, onde a norma abre algum tipo de brecha, sim, para eu colocar um circuito único para iluminação e tomada. Tá? Nós vamos falar isso um pouco mais adiante aí. Por enquanto, na hora que você fez a previsão de cargas, elaborou o quadro de cargas, nós vamos definir agora qual é o quadro de distribuição QD ou QDC, né? Quadro de distribuição de cargas, ou só QD, quadro de distribuição. Nós vamos obedecer essa regra geral, que vou ter circuitos específicos para iluminação, circuitos específicos para tomada. Show? Tem que ser previsto circuitos independentes para equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes. Então, se eu sei que aquele equipamento, né, que eu vou ligar, ele é como se fosse quase um uso específico, né, porque eu sei que ele consome mais do que 10 amperes, eu vou prever um circuito exclusivo para atender aquele circuito. Inclusive, nem uma tomada de 10 amperes atenderia esse equipamento. Já teria que ser uma tomada de 20 amperes. E se eu sei de antemão que ele consome mais do que 10 amperes, eu vou prever um circuito exclusivo para atender aquele equipamento. Beleza? Tem que ser previsto circuito exclusivo para cada TUE, para cada tomada de uso específico. Chuveiro, ar-condicionado, máquina de solda, nós já citamos alguns pontos de uso específico nas aulas anteriores. Então, onde eu sei que é uso específico, e aqui acontece a confusão muitas vezes, né? E há uma certa sobreposição, porque aonde é o uso específico e aonde a corrente é maior do que 10 amperes, normalmente eu destino um circuito, um disjuntor exclusivo para atender essas cargas. Beleza? A gente tem que prever circuitos individuais, tantos quantos forem necessários, né, pessoal? Para pontos de tomada na cozinha, copo-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogs. Está chamando a atenção o seguinte, eu não vou misturar cozinha com quarto. São finalidades diferentes. É o que fala aqui no primeiro, aqui, ó, né? Em função dos equipamentos que eu estou utilizando, de acordo com o uso, com a finalidade que se destina. Então, eu posso até, eventualmente, colocar uma copa com uma cozinha. Eu posso colocar uma cozinha com uma área de serviço, mas normalmente uma lavanderia. Mas normalmente o circuito fica grande demais. A potência vai ultrapassar o nosso limite, que nós vamos ver aqui mais à frente, no próximo slide, eu acho. Né? Então, como é que a gente pensa a divisão dos circuitos? Mesma coisa do de baixo. Ó. Vou prever circuitos individuais e prontos de tomada os demais cômodos de dependência que não são listados aqui em cima. Cozinha, área de serviço, lavanderia, copa, são atividades, eu sei aonde vai existir trabalho, vai existir ali manipulação diversa de equipamentos elétricos, diferente de um quarto onde a gente usa mais um carregador de celular, um ponto de computador muitas vezes, né? Uma carga eventual. Então, onde eu sei que o destino da cozinha ali é um local propício ao trabalho, a lavanderia é um local propício a atividades específicos daquele ambiente, eu destino ali um circuito exclusivo. Então, eu não vou misturar quarto com lavanderia. São finalidades totalmente opostas. Mas eu posso pegar 2, 3 quartos e agrupar num circuito único? Posso. Posso agrupar um quarto com uma sala? Sim. Né? Mas é diferente o uso do quarto da sala? Mas as cargas são parecidas. Televisão, às vezes eu ligo nos dois. Carregador de celular, eu ligo nos dois. Um som. Entendeu? Então, quer dizer, dá para argumentar quarto com sala, corredor com quarto, agora banheiro, cozinha, copa, lavanderia, garagem, né, área externa, quintal, são usos totalmente específicos, distintos, são finalidades diferentes. Então seria uma loucura eu misturar as tomadas de um quarto com os pontos de tomada disponíveis no quintal, por exemplo. Né? São usos completamente diferentes, distintos, entendeu? Então, já é um caminho aí do bom senso, né? Do bom senso para a gente ter um parâmetro, uma direção para fazer a divisão desses circuitos, ok? Ficou claro, pessoal? Tá? Então, tendo dúvida, pode perguntar aí no chat para perceber que eu agrupo
circuitos, ambientes afins. Quarto com sala, corredor, ok, cozinha, um circuito específico, garagem, uso específico, quintal, outro uso, né, uso de TUE, né, uso específico, não confundam uso específico, eu falei de TUE com TUG, né, aqui o uso assim, finalidade específica, finalidade diferente do quarto, né, é um outro ambiente. Então, ambientes afins, eu posso agrupar os circuitos daqueles ambientes afins e ambientes totalmente diferentes, onde as atividades que serão ali exercidas serão totalmente diferentes, eu também coloco um circuito exclusivo, né, destinado para aqueles ambientes ali diferentes, ok? Se eu tenho uma garagem, a garagem é aberta e é ligada ao quintal, então eu vou colocar um circuito para atender garagem e quintal, porque são áreas ali que estão juntas, as pessoas ficam no mesmo ambiente, ok, beleza, a finalidade ali é a mesma, eu vou estar na garagem, vou estar aproveitando o quintal ao mesmo tempo, acaba sendo o mesmo ambiente, né? Então faz sentido, o bom senso aí diz que eu poderia colocar um circuito de tomada único para esses dois locais, entenderam? É mais ou menos por aí. E agora vem como é que eu faço a divisão por potência, por corrente, por carga, né, nesses circuitos. Primeiro, olha só, a potência máxima para cada circuito ela tem que ser limitada. Potência máxima, o máximo que eu posso dividir o circuito. Nós vimos nos quadros de carga, às vezes quando eu sou a carga da iluminação, pode ser que dê aí 3.000 VA, 3 kVA. Se eu somar a carga de uso geral, vai dar lá, sei lá, 10.000 VA. Eu vou colocar 10.000 VA no circuito só? Até poderia. A gente comentou no início dessa apresentação. Mas daria um cabo, uma seção de condutor muito grande, um disjuntor muito grande, muita queda de tensão, perda de energia, porque a corrente passando nos condutores, as perdas aumentariam. Então, não faz sentido. Então, aqui a gente vai estabelecer uma regrinha. Não é regrinha, né, pessoal? É um parâmetro muito utilizado que eu pessoalmente uso muito, que eu estabeleci para dar um norte aí para vocês. Nada impede de ultrapassar esses valores, desde que o disjuntor esteja adequado ao condutor e o condutor também esteja adequado à carga que você vai colocar. Professor, vou colocar um circuito único na garagem para 15 kVA, 15.000 VA de potência de uso específico, de potência de uso geral, enfim, eu vou colocar uso geral, potência de uso geral de 15 kVA, 15.000 VA. E eu vou colocar, mas eu vou projetar o cabo de acordo, vou projetar o disjuntor de acordo, vai tudo direitinho. Beleza, tá tudo certo, né? O que eu vou fazer aqui com vocês é uma regrinha aí de ouro para a gente fazer uma divisão bem tranquila, com cabos pequenos, disjuntores pequenos, que cabem, né, com muita tranquilidade nos quadros de distribuição. Fica uma divisão muito, muito adequada, tá? Vamos lá. Primeiro, circuitos de iluminação. A gente fala o seguinte: vão manter no circuito, no máximo em cada circuito de iluminação, em cada disjuntor que vai derivar do quadro e vai alimentar as lâmpadas, né, até 1.270 VA em 127 ou 2.200 VA em 220. Por que isso, meninos? Por que isso, senhores? 1.270 VA em 127, 2.220. Qual a relação que tem aqui? Qual a relação que tem dos VA com a tensão? Se eu dividir, fizer a equação da potência, né, aparente, que é V, a potência é V vezes I, então a corrente aqui vai ser a potência aparente, 1.270, dividido pela tensão. Se eu pegar 1.270 e dividir por 127, eu vou chegar em 10 amperes. E vai ser o S, que é a potência aparente, dividido pelo V. 1.270 VA por 127 volts, eu vou chegar na conta de 10 amperes. Mesma coisa vale aqui, para 2.200 VA em 220. Se eu pegar 2.200 VA e dividir por 220 volts, vou obter 10 amperes. Por que isso, pessoal? É muito adequado, funciona muito bem eu utilizar um disjuntor de 10 amperes, disjuntorzinho aquele branquinho, né, ou aquele padrão NEMA preto. Tem até um aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou mexer na câmera aqui, pessoal. Tem um disjuntor aqui, ó. Acabei esquecendo de tirar ele antes. Esse daqui é de 20. Estão vendo aí? Esse disjuntorzinho aqui de 20 amperes, nós vamos falar dele aqui embaixo. Possivelmente eu vou usar ele aqui para fazer a proteção de um circuito de
tomada, beleza? Então, olha só, aqui para iluminação, o disjuntor de 10 amperes ele atende muito bem. Por quê? A norma nos fala o seguinte, se vocês recordarem lá atrás, qual é a seção nominal mínima de um condutor em circuito de iluminação? Respondam aí, rapidinho. Quem se lembra aí, puxa na memória. A seção nominal mínima do condutor do cabo para iluminação é 1,5 milímetro quadrado, 1,5 milímetros quadrados, lembram? Se eu usar esse cabo mínimo, eu não posso usar cabo menor do que esse para circuito de iluminação. Esse cabo de 1,5, ele suporta até mais ou menos, depende do modo de instalação, óbvio, depende do método de instalação, enfim. Mas na média, ele funciona, ele suporta até 15 amperes. 15 amperes é o que ele vai suportar ali no máximo. Então, se eu usar esse condutor de 1,5 milímetro quadrado para circuito de iluminação, eu sei que esse condutor pode passar por ele sem provocar nenhum dano continuamente até 15 amperes. Para circuito de iluminação, eu vou limitar em 10, que vai dar 1.270 VA em 127, 2.200 VA em 220, para garantir que o disjuntor vai estar de certa forma, o cabo vai estar de certa forma folgado, porque posso passar 15 amperes por ele. O meu disjuntor, a conta que eu fiz aqui do meu circuito de iluminação, do meu projeto, é até 1.270 VA em 127, ou seja, dá 10 amperes isso. Então eu estou prevendo no meu projeto, no meu circuito de iluminação, passar no máximo até 10 amperes. Ele suporta 15, então ele vai ficar ali folgadão, sem aquecimento, sem estresse, isso é bom. E 1.270 VA de iluminação, pessoal, é muita iluminação. Você coloca, se for um apartamento pequeno, você coloca toda a iluminação do apartamento, ainda vai sobrar muito ainda. Não chega a 600 VA, se bobear, não chega a 800 VA a iluminação de um pequeno apartamento, né? Então você consegue atender quase que toda a iluminação, circuito de iluminação da sua planta, do seu projeto, com um único circuito e não chega a 1.270 VA. Entenderam? Então, qual que é a vantagem de eu usar o máximo de 1.270 VA? Eu estou garantindo que eu vou ter o máximo de 10 amperes nos cabos de 1,5 milímetro quadrado. Então, eu posso usar, já é uma casadinha, né? Eu uso sempre cabo de 1,5 para iluminação, disjuntor de 10 amperes para iluminação. Essa casadinha aí do disjuntor com cabo e com a potência máxima que eu vou prever no meu projeto, funciona muito bem. 10 amperes para o disjuntor. O cabo é de 1,5 milímetro quadrado, que suporta até 15. Então, o disjuntor está protegendo muito bem o meu cabo, né? E a carga prevista nunca vai ultrapassar os 10. Se por acaso vier ultrapassar os 10, passar 12, 15, 20 amperes no circuito, o meu disjuntor é de 10, ele vai identificar a sobrecarga e ele vai desarmar aquele circuito por proteção. Então, passou uma carga, uma corrente acima de 10 amperes no meu cabo, no meu circuito de iluminação, o meu disjuntor vai se atentar, vai estar ali vigilante, né, fazendo a vigilância do circuito, a proteção do circuito e a segurança, né, do circuito, e ele vai, passou mais do que 10 amperes, ele vai desarmar o condutor. Mas vai desarmar o circuito. Mas o condutor suporta até 15. Ok, mas como eu foi previsto no meu projeto no máximo 10, tudo que passar de 10 é excesso que eu não previ no projeto. Tem que desarmar mesmo. Ainda que o cabo suportasse até 15, eu limitei o meu disjuntor em 10 para ficar tranquilo. E meu projeto, eu fiz as contas limitando em 10. Professor, se eu tenho lá uma carga no meu quadro de cargas lá de iluminação, fiz para cada ambiente, somei, por exemplo, lá deu 2.000 VA. 2.000 VA de iluminação. Eu posso colocar num único circuito? Por aqui não. Porque 2.000 VA, se eu dividir por 127, vai dar em torno de 15,7 amperes. O meu condutor suporta no máximo 15. 15,7 já é uma leve sobrecarga. E eu falei que essas condições do condutor suportar até 15, isso você não levar uma série de outros fatores em consideração. Esses 15 amperes pode cair um pouco ainda, né? Pode cair 20% muitas vezes. Né? É comum isso acontecer. Então, eu não vou colocar os 2.000 VA num único circuito de iluminação. Vou usar 2 circuitos de iluminação. Posso usar 2 de 1.000 VA. Posso usar 2 de 1.000 VA para dar 2.000? Ótimo. Tá? Vou permanecer com o disjuntor de 10 amperes? Ok, até porque o disjuntor menor do que 10 é o de 6. E é raro até encontrar o de 6. A gente encontra, né, o mais comum que a gente encontra é o de 10. Então, como eu estou usando um cabo de 1,5 milímetro, presta atenção que isso é muito interessante, essas informações, né?
Como eu estou usando condutor de 1,5, que suporta no máximo até 15 amperes, eu utilizar um disjuntor de 10 funciona muito bem. Ainda que eu coloque carga de 800 VA, eu posso colocar 800 VA num circuito e 1.200 no outro. 800 em um, 1.200 no outro, vai dar 2.000. Não posso? Tranquilo, né? E usar 2 disjuntores de 10. Então, em circuito de iluminação, é padrão eu usar disjuntores de uma forma de a gente fazer isso, utilizar disjuntor de 10 amperes, cabo de 1,5 milímetros quadrados. Ok? Ainda que a carga esteja abaixo de 1.270 VA, botei 600 VA só de carga, botei 400 VA só de carga de iluminação. Eu vou usar o disjuntor de 10 do mesmo jeito, vou usar o condutor de 1,5, porque a norma exige mínimo de 1,5, e vou atender 400 VA. Ah, professor, mas vai passar mais de 400, o disjuntor não vai desarmar? O disjuntor só vai desarmar quando a corrente ultrapassar os 10 amperes. O cabo está tranquilo do mesmo jeito, suporta até 15. Entenderam? Então, como não tem disjuntor, não é fácil encontrar disjuntor de 3, 4, 5, 6 amperes, a gente mantém essa máxima, porque a função do disjuntor é proteger principalmente o cabo. Então, se o cabo suporta até 15, eu coloquei um disjuntor de 10, ele está super protegido. Entenderam? Então, depois façam as contas aí. Eu coloquei um circuito de iluminação só de 400 VA. Vamos pensar aqui, ó, 400 VA dividido por 127 volts. Dá 3,14 amperes. Então, a corrente de carga prevista para aquele circuitinho de 400 VA de iluminação é 3,15 amperes. Mas eu vou usar um disjuntor de 10, professor? Vai, porque você não vai achar disjuntor de 3 amperes, de 3 amperes e meio, de 4 amperes. Você não vai conseguir encontrar um disjuntor de 4 amperes. Então, você põe o disjuntor de 10, põe o cabo de 1,5 para alimentar esses 400 VA, essa carguinha de 3 amperes. Vai passar, se tudo funcionar bem, no máximo 3,15 amperes no seu circuito. Mas se por acaso ligarem mais lâmpadas até 10 amperes, o seu disjuntor está lá vigiando, está lá fazendo a segurança. Até 10 amperes ele permite. Passou de 10, ele entra em ação, conta o tempo, óbvio, né? Para desarmar, e vai desarmar aquele circuito. O cabo vai ficar no máximo, por projeto, até 3 amperes circulando por ele, ótimo. Se tiver um problema de sobrecarga, até 10 pode passar no cabo, mais do que 10 não passa, porque o disjuntor está lá barreirando, está lá fazendo a proteção. Entendeu? Já, pessoal, se estivesse disponível com facilidade um disjuntor de 4 amperes, eu poderia colocar 4 amperes ali para ficar de acordo com a carga. A carga é 3,15 amperes, eu ponho um pouquinho acima, né? 4 amperes, para ficar mais adequado. Mas como a gente não encontra, e como o cabo mínimo exigido pela norma é de 1,5, que suporta até 15, eu posso usar 10 amperes, ainda que a carga prevista seja de 3. Ficou confuso? Ficou claro? Pergunta lá no Telegram. Vamos esclarecer isso mais. Tira suas dúvidas, coloca a sua situação, problema lá, para a gente poder discutir. E vocês vendo que, conforme a discussão for avançando, vocês vão absorvendo aí. Beleza? Então, pessoal, eu posso colocar no mesmo circuito de iluminação, cargas de iluminação, só de iluminação, cargas de iluminação, até 1.270 VA. Professor, eu posso colocar iluminação da casa toda? Eu fiz as contas aqui no meu quadro de previsão de cargas e a casa toda está dando 1.100 VA. Abaixo dos 1.270, portanto. Posso colocar tudo no mesmo circuito? Pode. Mas eu vou misturar a iluminação da cozinha com a iluminação do quarto, com a iluminação do banheiro, com a iluminação do corredor? Pode. Nesse caso, pode. Por quê? A finalidade desse circuito é iluminação. A iluminação da cozinha, do quarto, é iluminação. Então, você está garantindo, está argumentando aí nesse caso, que eu estou usando esse circuito para fazer a finalidade de iluminação. Não tem nada nele que não seja iluminação. Não importa o ambiente que eu estou iluminando, é iluminação. Então, nesse caso, não me preocupe em separar a iluminação da cozinha com a iluminação do quarto, com a iluminação do corredor. Se não ultrapassar os 1.270 VA, os 10 amperes de disjuntor, beleza, eu posso fazer. Se ultrapassar, deu, por exemplo, 1.500 VA, 1.800 VA, né, 2.000 VA, como eu citei agora há pouco, eu vou ter que dividir em mais de um circuito, 2, por exemplo. Aí, pessoal, o bom senso, a boa técnica, né, a boa prática de engenharia nos diz que eu vou agrupar a iluminação em 2 circuitos por áreas afins. Por exemplo,
iluminação de quarto, corredor, sala, que são ambientes mais íntimos, né? Eu coloco em um circuito. Iluminação de lavanderia, copa, cozinha, eu coloco em outro circuito, o segundo circuito de iluminação. Então, se eu desligar o primeiro circuito de iluminação, eu elimino a iluminação da área íntima. Se eu eliminar o segundo disjuntor, desligar, né, melhor dizendo, o segundo disjuntor, eu vou desligar a iluminação da área que tem serviço, nas áreas destinadas à execução de tarefas da minha residência. Tá? Então, sempre que eu tiver mais de um circuito de iluminação, eu faço esse agrupamento por áreas afins. Não faria muito sentido eu colocar no primeiro circuito de iluminação quarto, cozinha. No segundo circuito de iluminação, sala e área de serviço junto. Entenderam? Não faz muito sentido. Olha como é que o bom senso trabalha aí. Eu coloco o primeiro quarto, sala, corredor, no segundo área de serviço, cozinha, banheiro. Entenderam? Bacana? Então tá. Isso é o item A de circuitos de iluminação. E circuitos de tomada de uso geral, como é que eu faço? É uma regra bem parecida com iluminação. Qual é o condutor? Pergunta aos senhores. Qual é o condutor? A bitola mínima, a seção mínima do condutor utilizado em circuitos de tomada. Uso de força, né? É condutor de 2,5 milímetros quadrados. Que dependendo, óbvio, das condições de instalação, tal, né? Isso varia, mas a rigor aí no modo padrão ele vai até 21 amperes. Perfeito? Ele vai até 21 amperes. Bacana. Se ele vai até 21 amperes, uma boa ideia para proteger esse disjuntor, para proteger esse circuito, esse condutor, é utilizar um disjuntor de 16 amperes ou de 20 amperes. É o que nós encontramos aí no mercado. Tá? Então, quando eu faço, se eu quero proteger esse condutor de 2,5 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados, contra a sobrecarga, para ele não fadigar, não danificar, não estressar, não entrar em sobrecarga, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar disjuntor de 16 ou 20. Eu gosto muito de utilizar disjuntor de 16 amperes para proteção de circuitos de tomada de uso geral. Às vezes, eu coloco mais carga, né, além do... Eu chego próximo desse valor de 2.100 aqui, por exemplo, aí eu tenho que usar disjuntor de 20, como esse que eu acabei de mostrar aqui. Eu acabei de mostrar um de 20. Com esse de 20 aqui, eu posso colocar até 2.100 VA em 127 volts. Da onde que eu tirou isso, professor? Basta dividir potência pela tensão. Se eu dividir potência pela tensão, 2.100 dividido por 127 dá quanto, hein, senhores? 16,5 amperes. Então, 2.100 é um número bacana. Posso usar 2.000 no meu parâmetro? Pode. Posso usar 2.200? Pode também. Um parâmetro que eu utilizo aí, eu posso variar um pouquinho para cima ou para baixo, é 2.100 VA por circuito de tomada de uso geral. Me dá uma corrente de 16,5 amperes. Se eu quiser colocar o disjuntor de 16, quanto que dá, pessoal? 16 vezes 127 dá 2.032. Então, talvez até revise esse material. Isso vai depender muito da experiência do projetista, no caso vocês, né? De qual parâmetro utilizar. Usar 2.000 VA como critério de distribuição de uso geral também é bom. Se eu uso 2.000, vai dar 2.000 VA no máximo, dividido por 127, dá 15,7 amperes. Olha que número bacana. 15,7 amperes, eu coloco um disjuntor de 16 amperes, fica filé. Eu protejo o cabo, porque o cabo vai até 21 amperes. Então, se eu desligo, sempre que passar uma corrente acima de 16, como eu utilizando um disjuntor de 16, né? Se eu usar esse disjuntor de 16, sempre passou de 16, ele vai ligar o alerta e desarmar, meu cabo que vai até 21 está tranquilo, está protegido. E aí eu uso o meu limite de 2.000. Se eu quiser usar o disjuntor de 20, eu posso usar 2.100, 2.000, até 20 vezes 127. Opa! 20 vezes 127 dá 2.540. Já trabalhei com esse número também, 2.540 aí no passado. Mas fica muito próximo de 20 amperes. Eu costumo usar uma folga, uns 20% a menos, 10% a menos. Por isso que eu coloquei, né, uma gordurinha aí. Se eu pegar aqui 2.540 e colocar 20% a menos, dá em torno de 2.100, né, em torno desse valor aí. Então em torno de 2.000. Talvez até revise esse material para colocar 2.000 ao invés de 2.100. O fato é,
A potência máxima que você pode colocar no seu circuito de tomada de uso geral é 20 amperes. A carga máxima é 20 amperes. Em 127 vai dar um valor 2.500 VA, mais ou menos. Eu estou limitando 2.100 para ficar, né, dar uma folguinha aí, dar uma margem de segurança abaixo desses 2.500 VA. Mesma coisa vale para 220. Se eu pegar 4.000, dividir por 220, cheguei a 18,18 amperes. 10% aí de folga para os 20 amperes, né? Então, eu poderia chegar até 4.000 VA no circuito de tomada de uso geral se eu estiver alimentando em 220 volts. Tá? Só para ter uma noção aí. Se eu ultrapassar 4.000 VA, eu já necessita de um cabo acima de 2,5 mm², de um disjuntor acima de 20 amperes. Então, para usar o meu cabo de 2,5, tanto em 127 quanto em 220, para usar o disjuntor de 20 amperes com cabo de 2,5, uma boa prática é usar 2.100 VA em 127 e até 4.000 em circuitos de 220. Entenderam? Sempre que possível, né, fica a dica aí, 16 amperes em 127, a gente conseguir colocar o disjuntor de 16 vai ser bom. Circuitos que você teve que apertar um pouquinho mais, aproximou mais aí dos 2.100, aproximou mais dos 2.200, o uso do disjuntor de 20 amperes. Entendeu? E tomadas de uso geral, pessoal? Tomada de uso geral não tem como fazer uma previsão, né? A gente pode ligá-la tanto em 127 como 220, chuveiro 220, ar-condicionado 220. Eu posso ter chuveiro 127 também, se for uma instalação monofásica, enfim. Eu tenho que ter um circuito para cada uso específico. Não sei se eu falei uso geral aqui no início, aqui é o uso específico, tem o E, né? Eu tenho que ter um circuito para cada tomada de uso específico e conforme a necessidade ou determinação do fabricante. O disjuntor aqui é conforme a carga. Eu não sei qual chuveiro que eu vou ligar. É um chuveiro de 4.500 watts, 5.500 watts, 6.500, 6.700, 7.500 watts. Já vi chuveiro aí de 7.500 watts, né? É muita potência. Então tem ar-condicionado de 1.200 BTU, 7.000 BTU, que dá em torno de 1.200 watts. Tem ar-condicionado de 9.000 BTU, 18.000 BTUs, né? Então isso eu tenho que ver qual equipamento de uso específico, qual a corrente que ele vai absorver, né? Qual a corrente máxima do circuito, para determinar qual o condutor ideal e para determinar qual o disjuntor ideal. Beleza? O disjuntor sempre tem que estar ligeiramente abaixo da máxima corrente que o meu condutor consegue suportar. Porque a função do disjuntor, repetindo aqui, é proteger os cabos do meu circuito, para eles não entrarem em sobrecarga, ou se vier acontecer um curto-circuito na instalação, para o disjuntor desligar aquele circuito, desligar aqueles condutores, para evitar um dano maior. Entenderam, pessoal? Tá? Então, na hora de dividir o circuito de tomada de uso geral, pega lá no exemplo, se a gente for pegar aqui no exemplo, vamos ver se a gente acha o exemplo para trás lá, quer ver? Quanto que deu aqui? Aqui, ó, se a gente pegar aqui deu 5.800 VA, 1.600 de iluminação, VA de iluminação, tá vendo para esse exemplo aqui? 5.800, slide 29, tá meninos? 5.800 de tomada de uso geral e uso específico, vou ter que calcular aqui a corrente para cada um deles, né? Inclusive se é monofásico ou bifásico. Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, 1.600 VA, por aquela regrinha nossa, teria que ser no máximo 1.270. Então eu vou ter já sei de antemão que eu vou ter 2 circuitos de iluminação. Vou ter que dividir esses 1.600 em 2. Posso dividir igualzinho, 2 de 800? Se conseguir, sim. Posso colocar um de 1.000 e um de 600? Pode. Né? O que não pode é cada um individual ultrapassar 1.270. E uso geral, 5.800. Eu mandei dividir em torno de 2.100. Né? Então se eu pegar aqui, 5.800 dividido por 2.000, fica até fácil a conta, que vai dar aí em torno de 2,9 aí. Eu já sei que eu vou ter em média aí uns 3 circuitos para tomada de uso geral, né? Então já sei que vou precisar dividir aqui esses ambientes por ponto de uso geral. Aqui, para alcançar toda essa carga, vou precisar aí de no mínimo 3 disjuntores para poder fazer essa distribuição direitinho. Sendo que nenhum desses 3 disjuntores pode ter uma carga acima de 2.000, 2.100 VA. Tá? Então, posso colocar um de 2.000,
o outro de 2.000 deu 4.000 e o último de 1.800. Olha só, 2.000, 2.000, 1.800. Claro que isso vai depender de acordo com os cômodos, né? Eu tenho que fazer as contas aqui, eu tenho que colocar aqui, ó, sala de estar, sala de jantar e dormitório, ou sala de estar e dormitório, um dormitório junto. Então, eu vou ter que fazer essa. Vou mostrar depois um exemplo para vocês de como fazer essa divisão da melhor forma possível, né? Professor, o mínimo 3, eu posso colocar 4, 5? Posso. Vou colocar 4 disjuntores, né? Então, eu quero colocar 1.000 VA só no primeiro, 1.500 no segundo, 1.500 no terceiro e 1.800 no quarto. Pode também, entenderam? Então, isso vai muito do projeto de vocês, desde que esses valores não sejam ultrapassados para facilitar aí o projeto de todo mundo. Beleza? Olha só, é importante que a norma 5410, a NBS 5410, que é a norma mãe aí de instalações de baixa tensão, determina que o neutro deverá ser único para cada circuito elétrico. Isto é, cada circuito tem que ter o seu próprio condutor neutro. Esse condutor só pode ser seccionado quando for recomendado pela norma, no caso, quando tem DR tetrapolar. O DR, que é o dispositivo diferencial e residual que elimina fugas para a terra e te protege do choque elétrico, nós vamos ver isso mais avante em curso. Se eu usar um DR, o neutro pode até ser seccionado, mas via de regra, pessoal, guardem isso. Como eu secciono a fase, o disjuntor, eu coloco a proteção disjuntor, né, para ligar entrada e saída da fase. O neutro não passa pelo disjuntor. Eu não posso seccionar o neutro, é perigoso seccionar o neutro. É possível seccionar o neutro, a pessoa encostar a mão no neutro, achar que está desenergizado e está energizado, porque eu seccionei o neutro e não completei o caminho de retorno. Então é perigoso, é segurança, questão de segurança. Eu não posso colocar o disjuntor no neutro. O disjuntor é sempre na fase. Salvo essa seção aqui do DR, que nós vamos ver mais à frente. Entenderam? Então, eu não posso seccionar o neutro. Beleza? E outra coisa, tem instalações que a gente pega assim, eu secciono a fase, né? Eu vou à fase para iluminação, uma fase para tomada de cozinha, tomada de quarto, e eu compartilho o neutro. Não posso fazer isso. Cada circuito tem que ter o seu neutro e a sua fase. Eu posso até compartilhar o terra, o condutor terra de proteção, o PE. Jamais eu posso compartilhar o condutor neutro. Tá? Então, da barrinha de neutro lá, para cada circuito eu tenho que derivar um neutro daquela barra de neutro para alimentar aquele circuito, que alimenta a quarta sala. Um outro circuito, outro disjuntor vai alimentar a cozinha, de tomada de cozinha, sai a fase, secciona pelo disjuntor, tem um disjuntor a proteção, vai para lá. Eu tenho que tirar um outro condutor neutro do meu barramento de neutro e levar junto. Então, cada disjuntor, onde eu secciono a fase, tem que ter o seu neutro acompanhando, no mesmo, individual para aquele circuito. São duas coisas, eu não posso seccionar o neutro por disjuntor, e eu nem posso compartilhar neutro, de maneira nenhuma. Vamos lá? Ok. O que nós temos aqui agora? Nos circuitos, olha só, de pontos de tomada, cozinha, área de serviço, né, lavanderias locais análogos, as potências dos circuitos podem ser conforme determina a norma. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? É um exemplo, né? Em geral, o limite pode chegar a 2100. Por que eu botei o 2100 lá atrás? Eu estou até lembrando aqui. Por que eu não uso 2000, 2100? 2100 atende muito bem quando eu tenho 6 pontos de tomada na cozinha. Vocês vão ver que 6 pontos de tomada na cozinha é um número muito bacana para se trabalhar. E quando eu tenho 6 pontos de tomada, meninos, o que acontece? Lembra da previsão de cargas, do processo de previsão de cargas? As 3 primeiras são de 600. 3 vezes 600, 1.800. As outras 3 são de 100. Então, 1.800 mais 300, que dá os 2.100. Isso, eu uso esse critério, né? Acabei lembrando que eu uso esse critério de 2.100 e não de 2.000. E aí, se eu usar o 2.100, é disjuntor de 20. É de 16 não, tá? Porque eu consigo atender uma cozinha com até 6 pontos de tomada, atendendo o critério de previsão de cargas. Os 3 primeiros de 600, os 3 últimos de 100, né? Somando tudo, dá 2.100. E a norma te dá aquela brecha estranha que eu acho, né? Que quando forem mais de 6, 7 ou mais pontos de tomada, né? Quando for superior a 6 pontos, ela permite que os 2 primeiros sejam de 600 VA, ao invés dos 3 primeiros, né? Que apenas os 2 primeiros sejam de 600 e os demais sejam de 100. Olha que maluquice. Se eu tiver 6 pontos de tomada,
eu tenho 2.100 VA de carga prevista. 3 de 600, os outros 3 de 100. Se eu tiver 7, vamos fazer a conta de 7 aqui. Os 2 primeiros eu posso usar de 600, posso, tá? Não tenho não é obrigado não. Posso usar os 2 primeiros de 600 e os demais de 100. Então fica 2 de 600, 1.200, mais 5 de 100, 500. 1.200 com 500 é 1.700 VA. Então, olha só, se eu colocar 7 pontos de tomada na cozinha, a carga total prevista seria de 1.700. Se eu colocar 6, né, uma incoerência aí, eu teria 2.100 VA, uma carga maior com menos pontos de tomada. Eu, obviamente, vou recomendar aos senhores a não utilizar essa brecha da norma aqui não. Trabalha com as 3 primeiras de 600. Na cozinha, hoje em dia, os equipamentos, a potência deles é muito alta. Né? Vocês observam aí fritadeira, airfry, geladeira, duplex, micro-ondas, então, até liquidificador cada vez mais potente. Então, não utilizem, não vale a pena utilizar essa brecha da norma aqui não. Considera, ainda que tenha 7, 8, considere as 3 primeiras de 600 e as demais de 100. Eu acho mais seguro. Tá? Ainda que você tenha que levar 2 circuitos para a cozinha. Mas nesse caso, eu vou ter que levar 2 circuitos para a cozinha. Que seja, vai ficar uma cozinha bem feita, direitinha, a instalação nunca vai dar problema, nem para você que fez o projeto, nem para o usuário. Então vale a pena, às vezes, eu levar 2 circuitos para a cozinha. Ok. Né? Aqui em casa mesmo eu trouxe 2 circuitos para a minha cozinha para atender as tomadas de uso geral da minha cozinha, porque eu tenho micro-ondas, tem airfry, tem geladeira, tem papapá. Então eu fiz questão de trazer 2 circuitos para alimentar a cozinha, para ficar uma divisão bacana, beleza? Não tem nenhum mistério nisso não. Upa, aqui para dar uma respirada, né? Quando a gente pega um quadro, que é o nosso próximo assunto, todo bagunçado, todo fora de norma, todo complicado, né? Claro que aqui não é um quadro de distribuição residencial, eu vou tentar achar uma foto de um quadro de distribuição predial, né? Mas aqui é um quadro que parece que tem um contator para alimentar um motor, tem um relézinho térmico aqui, tem um contator aqui em cima, mas olha a bagunça que tá, olha o estado de conservação que tá esse quadro aqui. Como é que dá manutenção? Esse aqui parece que é um instrumento, a chave na porta, né? Talvez de comando, liga, desliga, enfim, tá uma grande bagunça. A gente vê que cabos pretos saindo e azul chegando, quer dizer, azul deveria ser exclusivo para neutro, né? Está sendo usado aqui, está chegando preto saindo azul, que chega fácil e sai neutro? Claro que não, né? Senão seria curto. Então, quer dizer, isso aqui eu nem posso seccionar o neutro, então eu estou entendendo que esse cabo aqui está errado, né? Eu não poderia usar cabo dessa cor na entrada, nem na saída do disjuntor. Então não tem nenhum tipo de organização, não tem nenhum tipo aqui de qualidade de serviço da montagem do quadro. Né? Eu vou mostrar depois umas fotos de quadros bem montados, para vocês verem a diferença de quando a coisa é feita de forma organizada, bem trabalhada e tudo mais. Né? Porque agora, pessoal, a gente vai entrar já na parte do quadro de distribuição, né? Que é o centro de distribuição aqui de toda a instalação. Vale a pena, pessoal, vou avançar um pouco mais aqui, porque eu quero passar bastante essa parte teórica para vocês, para a gente ter tempo depois de trabalhar questões mais interessantes aqui no nosso curso. Tá? Até para fazer o projeto final com mais tempo, para poder auxiliá-los aí nesse projeto final. Então é importante tentar avançar. Falamos aqui da divisão dos circuitos, justamente para chegar aqui no quadro, para a gente conseguir montar o nosso quadro. Olha que chique, né? Olha que privilégio. Senão, já fiz a previsão de cargas, já fiz o quadro de cargas, já fiz a divisão dos circuitos e já estou montando o unifilar do meu quadro de distribuição. É chique, é nobre, né? É dinheiro aí que vai entrar, dinheiro na conta de vocês aí, né? Em nome de Jesus, que vocês vão começar a receber. Quer dizer, eu estou avançando no projeto, estou entendendo o que eu estou fazendo passo a passo aí devagarzinho. Né? Então nós temos aqui o quadro de distribuição, que ele recebe os condutores que vêm lá do medidor, lá do circuito de distribuição que vem do quadro de medição, chega no quadro de distribuição, e aí ele vai permitir que os circuitos terminais, iluminação, tomada, chuveiro, torneira elétrica, ar-condicionado, saiam a partir dele. Então essa é a função do quadro de distribuição, que alguns chamam de QDC ou de QD, né? Então o quadro nosso de distribuição, que nós vamos entender como montá-lo a partir da divisão de circuitos que nós fizemos, ele tem esse objetivo aí, beleza? Nós já vimos essa figura aqui, acho que até vou abordar melhor na hora que for fazer um exemplo com os senhores. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem uma aula, pessoal, volta lá, uma das primeiras aulas, inclusive, que eu mostro aqui o quadro de distribuição, né, as fases chegando,
aqui o diferencial residual, o barramento de neutro, o barramento de terra. Cada isso aqui é uma saída de terra que eu botei, uma saída de neutro que eu botei. E aqui os disjuntores para cada circuito. Iluminação 1, tá vendo aqui, ó? Circuito cabo de 1,5, tá vendo? Aqui é um chuveiro CH de 6.400 VA de carga, 6 milímetros quadrados. Ele é bifásico, ó. Aqui eu vejo que é um disjuntor bipolar, alimentando a carga 7. Então, o circuito número 7, o circuito de número 7 é um circuito do chuveiro, 6 milímetros quadrados, bifásico, ó, pega a segunda e a terceira fase, que é o disjuntor que eu vou chamar de circuito número 7. Tá entendendo? Tem aqui o circuito, olha o 2 aqui, o circuito número 2 é o disjuntor monofásico de 10 amperes, que também é iluminação. Ó, acabamos de falar do 10 amperes, o livro aqui está trazendo 10 amperes aqui também. Aqui ele colocou um de 15 amperes para iluminação de 1.140 VA. Não precisa, pessoal, ser um de 15 amperes. Coloca o de 10. Se eu pegar aqui, ó, 1.140 dividido por 127, dá 8,9 amperes. Então, para que usar um disjuntor de 15? Pode usar o nosso padrãozinho de 10 lá, que vai funcionar muito bem, né? Vamos pegar um circuito de iluminação de uso geral, ó, o 9 aqui. Tomada de uso geral. Ele botou aqui 1.900 VA para tomada de uso geral. Um disjuntor de quantos amperes? 20 amperes. Estão vendo aqui? Tem um de 15 aqui, vamos ver, 5, TUG, 15 amperes, 1.700 VA. Será que 1.700 VA, se pegar 1.700 VA dividido por 127, dá 13 amperes, 13,3 amperes. Posso usar o de 15? Posso. Só que se a gente usar o disjuntor branquinho NEMA, não tem de 15. O 15 era o preto. O pretinho NEMA era de 15. Esse padrão IEC, o DIN, ele não tem de 15, ele tem de 16. Por isso que eu comentei de 16 amperes ou de 20. Tá? Ele não tem mais o de 15, era o pretinho lá, o padrão NEMA. O padrão IEC, que eles falam, padrão IEC, DIN, ou o que eu falei? O menino juntou esse branquinho aqui, ele é só de 16 amperes, beleza? Então aqui vocês podem ver, ó, tem aqui um circuito 11, tomada de geral de 1.900 VA, um disjuntor de 20 também, cabo de 2,5 mm², TUG 2,5 mm², iluminação 1,5, iluminação 1,5, chuveiro, cadê o chuveiro? 6 mm². Aqui é uma torneira elétrica, ó, 4.400 VA. Lembra? 4.400 VA vai ultrapassar 4.400 dividido por 220, deu 20 amperes certinho. O cabo de 2,5, o zoom está saindo toda hora aqui, perdão. O cabo de 2,5 fica muito apertado para essa. Ele é bifásico para essa condição de instalação, porque ele é no máximo 21. Se eu fizer, depois nós vamos aprender no final do curso a dimensionar condutor de forma mais adequada. Tem uns fatores de redução que eu aplico, então o disjuntor de 2,5 já não vai atender mais. Então ele colocou aqui um cabo de 4 milímetros quadrados para ficar com folga, tranquilo, bacaninha, para atender uma carga de 4.400 VA, disjuntor de 25 amperes. O cabo de 4 milímetros, se eu não me engano, é até 28 amperes, por aí, ou até 30 amperes, alguma coisa assim. Então botou um disjuntor de 25, tá abaixo, tá protegendo o cabo de 4 milímetros quadrados. Então, pessoal, dica para vocês. Fitem os olhos, né? Fiquem namorando aqui, ó, esse quadro para entender cada circuito que ele colocou. Aqui o multifilar ou trifilar, que alguns chamam, e aqui o nosso unifilar do quadro. Ó. Então nós temos aqui circuito 1, disjuntor 1, 15 amperes, iluminação, cabo de 1,5. Circuito 2, iluminação, disjuntor de 10. Eu colocaria 10 nos dois, tá? Circuito 3, tomada de uso geral de 20. Circuito 4, tomada de uso geral de 20 amperes, cabo de 2,5. Cadê a torneira elétrica? O chuveiro, ó, 2 tracinhos, que são 2 fases, 2 polos, né? 30 amperes, 6.000... Cadê? Ele botou a potência aqui? Aqui não botou, não. Cadê a torneira elétrica? Vamos ver se a gente acha aqui mesmo. Torneira elétrica aqui, ó, circuito 8. É o cabo de 4 milímetros quadrados, disjuntor bipolar, 2 fases de 25, tá vendo? Então a gente pode, já vão começando. Esse desenho aqui do unifilar vai ter que ter no projeto final de vocês lá, que a gente está desenvolvendo junto com o Elton, na disciplina de CAD, né? Na disciplina de instalações. Vocês têm que montar o quadro de cargas e aqui a gente vai ver a divisão dos circuitos direitinho.
como é que ficou, tá? Através do diagrama unifilar do quadro. Isso aqui é importante para o eletricista saber o que ele vai colocar, os disjuntores, né, que ele vai colocar no quadro de distribuição, beleza? Olha que bacana, pessoal. Depois leia esse slide aqui, que ele mostra um quadro mais antigo, grande, um quadro grande, com vários disjuntores aqui padrão Neno. Aqui é a entrada, esse aqui é o DR, aqui é o dispositivo de proteção de surto, DPS. Nós vamos deixar isso aqui mais para o final, para explicar melhor. E aqui, olha só, esse aqui é um barramento de cobre. Ó. Fase A, fase B do meio, fase C. É um trifásico, um quadro trifásico. E aqui tem esses pontos de contato, né? Então, daqui, ó, aqui tudo que desce na vertical é fase A. Aqui tudo que desce aqui é fase B, aqui fase C, ou RST, tanto faz, né? E aqui eu conectei aqui, ó, esse barramento na saída, aqui a saída que vai lá para o meu circuito, né? Deixa eu ver se tem algum bipolar que dá para a gente enxergar. Eu acho que esse aqui é um bipolar. Aqui não está dando para ver, eu acho que esse aqui é um bipolar. Pega essa fase e pega essa, ó, duas fases diferentes. Ela está vindo para esse disjuntor e ao mesmo tempo vai para o outro aqui. Ó. E aqui as saídas, estão vendo? Tá? Então, isso aqui é a parte principal, a viva, né, energizada do meu quadro. E aqui os disjuntores onde faz o seccionamento, liga, desliga. E os cabos, olha como é que eles estão organizados. Olha que quadro diferente, né? Vamos ver se a gente acha o barramento de neutro de terra aqui. Aqui o verdinho chegando aqui. Esse aqui é meu barramento de terra. Olha quantos fios terra condutores saindo daqui. Isso aqui está indo para os mais diversos circuitos, eletrodutos da minha instalação. Olha o azul claro chegando aqui. Verde no barramento de terra, PE. O azul claro no meu barramento de neutro. Olha quantos condutores neutros saindo, indo para os circuitos. Tudo amarradinho, organizado aqui, bacaninho. Ó. Tá? Então aqui é o meu barramento neutro, meu barramento de terra e as fases sendo derivadas todas da chegada. Olha a chegada aqui, chegou vermelho, né? Fazendo todo esse processo de chegada e aqui distribuição. Isso aqui vem lá do quadro de medição, esses vermelhinhos aqui, vem lá do quadro de medição da concessionária, chega no meu quadro, passa por um disjuntor de proteção, aqui é proteção e DR junto, e aí eu faço as derivações para cada circuito. Estão entendendo? Isso aqui é proteção contra surto, contra raio, contra descarga elétrica, descarga atmosférica, tá, pessoal? Depois vai mostrar melhor, se houver uma descarga, aqui, ó, olha só, eu fiz aqui, está tudo ligado aqui embaixo, isso aqui está sendo aterrado. Então eu pego a minha descarga elétrica de raio e jogo para a barra de terra, para evitar que todos esses disjuntores fiquem sujeitos, né, a uma sobretensão, a um surto de tensão. De forma bem resumida, é isso. Ok? Depois leia em cada parte aqui, ó, ele está explicando cada ponto, as saídas aqui dos eletrodutos, da parte de cima do quadro. Tá vendo? Esse aqui é um quadro mais novo, olha que bacana. Os quadros mais antigos tinham essa disposição dos barramentos aqui de cobre, das três fases, e o mais novo é o seguinte, ó, você não vê mais, eu tenho esse pente, dá um zoom aqui, esse aqui é um barramento, ó, aonde todas as três fases estão correndo aqui dentro. Eles são ligados, aqui, ó, dá para ver esse cobre, tá vendo? Ele está bem pequenininho, mas vocês vão conseguir, aqui dá para ver, ó. Olha a saída aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é a saída viva, onde eu ligo o meu disjuntor e aqui vai para a carga. Aqui embaixo está indo para a carga, aqui embaixo está indo para a carga. E aqui onde o barramento está chegando os disjuntores. Isso aqui é espaço reserva. Então, se eu deixar aqui, se eu for ligar aqui um novo disjuntor para atender uma nova área, eu espeto ele aqui, isso aqui está energizado, porque a chegada de energia, eu não sei se está sendo feita por aqui, normalmente não é, eu tenho um disjuntor de entrada, que eu acho que é esse disjuntor de entrada aqui, ó, chega aqui, né? Tá vendo aqui por trás, ó, aqui o barramento está na frente. Chega esses cabos pretos por trás do barramento e chega aqui. Aqui, na hora que eu ligo o disjuntor de entrada, é um disjuntor bifásico, uma instalação bifásica, eu ligo ele, eu energizo toda essa parte aqui. Toda essa parte aqui. E daqui, eu derivo também para essa parte de baixo, na hora que eu ligo aqui, eu energizo todo mundo. Então, na hora que eu ligo esse disjuntor, o disjuntor de entrada, todo esse barramento de cobre fica energizado, né, as barras dele, e eu vou alimentando cada disjuntor aqui para baixo, que são as saídas, as cargas. Saídas monofásicas, saídas aqui bifásicas, tá vendo? Então, possivelmente aqui estou ligando um chuveiro, um ar-condicionado, alguma coisa assim, e aqui iluminação, tomada geral em 127 volts e aqui em 220 volts. Certamente vocês vão ter dúvida nesse quadro.
Manda lá no grupo, vamos né, trabalhar em cima dele. E olha que bacana. Olha onde é que eu encaixo aqui o meu barramento de terra, de PE. Olha quantos cabos terra saindo, derivando dele. Né? Então, um é a chegada. Deixa eu ver se consigo ver. A chegada aqui, ó. Chegada do terra. Cheguei. Saí. Porque, como é que eu sei a chegada aqui? Aqui é a chegada. Chegou terra, chegou o neutro e chegaram as fases. Então, duas fases preta. Olha que bacana. Duas fases preta. Um neutro, tá chegando aqui azul, que vem lá da medição, lá do relógio, lá da medição da CEMIG. De lá vem dois pretos, vem, que são as duas fases, né? Vem o neutro e vem o terra. Vem o terra aqui. O neutro, vamos acompanhar o neutro grosso aqui, ó. Tá chegando, deu a volta, aqui subiu, deu a volta aqui marotamente e chegou aqui. Desse neutro que vem lá do relógio, tá ligado? Lá no relógio de medição da CEMIG, vão derivar vários condutores aqui, um para cada saída de disjuntor. Para cada saída de disjuntor fase aqui, eu tenho um neutro acompanhando. E vou ter um terra também, se for em eletrodutos diferentes. Se for no mesmo eletroduto, eu posso compartilhar a fase. Olha a fase, eu usei amarelo, marrom, preto e vermelho para as fases. Amarelo, marrom, preto e vermelho. Pode estar errado, professor? Não. A única garantia que eu tenho que ter é que o neutro é azul claro e o terra é verde ou verde com amarelo. Entenderam? Então, olha só. A gente pode ver muito, esse barramento da stack é muito comum, tá, pessoal? Aqui deixou os espaços reservas que eu posso utilizar. Eu acho que até que tem pouco espaço reserva, de acordo com o número de circuitos, nós vamos ver isso já já. E é um quadro mais... a caixa ela é de plástico, um polietileno. Já tem essas ranhuras aqui para encaixar o barramento neutro e para encaixar o barramento de terra. Já encaixa aqui nessas laterais direitinho. Né? E fica um quadro aqui com muito menos partes vivas acessíveis. O quadro anterior, isso aqui está tudo acessível, energizado, né? Claro que tem uma tampa, não fica assim, aqui está sem a tampa, né? A tampa ela cobre essa parte, fica só aparecendo aqui os disjuntores, né? Só vê os disjuntores na tampa, mas mesmo assim, na hora que eu tiro a tampa, está tudo acessível. Esse daqui, mesmo sem a tampa, tem a tampa também que só fica aparecendo aqui, essa carinha aqui dos disjuntores, né? Mesmo sem a tampa, é muito organizado. Entendeu? Percebem aqui, ó, que eu estou utilizando esse, no vulgarmente falando enforca-gato, mas é fita Hellerman, ou então abraçadeira de nylon. Eu uso essas abraçadeiras de nylon aqui para fazer a organização dos condutores. 1, 2, 3, vou usando um monte, para apertar os condutores, amarrar, ficar de forma organizada, né? Nós vemos aqui também, meninos, ó, várias saídas aqui em cima, várias saídas dos eletrodutos que chegam na caixa, chegam no quadro de distribuição, apertadinho mesmo, né? É um pouco sofrido montar isso, mas depois que monta fica show, né? Fica muito bem montado, fica muito certinho, ó. Então olha só, a chegada por aqui, entra aqui, daqui está derivando possivelmente aqui para baixo. Na hora que eu ligo esse disjuntor, eu estou fazendo toda a energização desse barramento aqui, ó. Toda a energização desse barramento aqui, beleza? Que a energia está chegando aqui por cima, na hora que eu fecho esse bifásico, e aqui as saídas monofásicas e as saídas bifásicas aqui. Deu dúvida? Achou bacana? Curtiu? Pergunta lá no grupo, joga lá. Eu estou sentindo falta de ter contato com essa turma do segundo ELT, né? Fala lá no grupo, professor, entendi, não entendi, ficou confuso isso. Explica melhor, você não falou dessa parte. Vão interagir lá no grupo e vou ficar muito satisfeito em responder a pergunta de todos os senhores. Aqui, coloquei. Aqui é preto, lá tá branco, né? O branco fica mais invisível, digamos assim, fica mais limpo, mas pode usar o preto tranquilamente, pessoal. Que é a abraçadeira de nylon, também fita Hellerman, utilizado hoje em várias ocasiões para prender tudo que você imaginar, mas em instalações elétricas a gente usa muito para fazer esse acabamento aqui, prender os condutores direitinho aqui para ficar de forma organizada. Olha quantos que nós usamos aqui, né? Que é a fita Hellerman ou simplesmente a abraçadeira de nylon. Alguns, a peãozada fala aí muito enforca-gato, né? Uma maldade aí o nome, mas é o que vocês vão escutar, né? No chão de fábrica aí com a peãozada. Me dá enforca-gato aqui, enforca-gato ali. Me dá fita Hellerman. Talvez vocês falem, né, fita Hellerman para mudar esse conceito. E, pô, o cara entende, né, cara? O cara tá chamando enforca-gato de fita Hellerman. Mas já tá muito comum a abraçadeira de nylon. Isso é bom também.
Meninos, localização do quadro de distribuição. Aonde eu coloco o nosso quadro aí de distribuição, né? Aonde eu coloco, o que eu faço para localizar dentro da minha planta, aonde que eu vou fazer a localização, vou colocar ele aonde? Tem alguns pontos interessantes para a gente seguir aqui. Primeiro, local de fácil acesso, né? De forma que possibilite a maior funcionalidade possível da instalação. E aí ele tem que ser provido de uma identificação do lado externo legível e não pode ser indelével, que não pode ser removida. Tá, isso aqui, tem que ter uma indicação, quadro de distribuição, né, 220, 127, risco de choque elétrico. É bom que tenha essa identificação para chamar a atenção. E tem que ser um lugar de fácil acesso. Corredor, cozinha, é muito comum de instalar no nosso quadro de distribuição. Olha só, proximidade geométrica das cargas, possibilitando uma simetria entre as cargas da instalação. Isso é interessante, porque o ideal é que tivesse uma localização que fique aí no ponto médio de todas as cargas, para não ter uma carga. Eu ponho no início da hora que eu entro na instalação, lá no início da minha planta. Eu vou ter que ter circuitos muito longos, circuitos muito próximos. O ideal é que geometricamente os circuitos tivessem mais ou menos a mesma distância do quadro. Isso evita queda de tensão, isso evita melhor distribuição de cargas, né, menos aquecimento, enfim, é vantajoso. Claro que não vou fazer a distribuição perfeita, né, não vou conseguir isso perfeitamente dentro da minha planta arquitetônica, mas já sabe que mais ou menos ali no meio ali o corredor é muito utilizado por isso, porque normalmente o corredor está mais ou menos ali no ponto médio da minha planta, né, onde tem os quartos, onde tem a cozinha, onde tem um banheiro. Então o corredor é um local muito adequado para se instalar o nosso quadro de distribuição, ok? Esse tem que estar próximo ao centro de carga da instalação. Centro de carga é definido como ponto ou região onde se verifica maior concentração de potência. Muitas vezes o chuveiro está muito longe, que é a maior carga que a gente vai ter numa instalação predial, por exemplo, né? E aí eu vou ter o quadro, vou ter que andar muito com os meus condutores do chuveiro até chegar lá. Isso fica caro, isso tem perdas, tem queda de tensão, aquecimento. Imagina eu coloquei o quadro, vou ter que andar 20 metros para chegar no meu chuveiro. 20 para ir, 20 para voltar. 40 metros. Só aí eu já usei 40 metros de cabo, 6 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados para alimentar meu chuveiro. Isso é caro. Se eu ponho meu quadro de distribuição, onde eu tenho que andar 5 metros, 3 metros cheguei no meu chuveiro, olha quanto que eu vou economizar. 3 para ir, 3 para voltar, 6 metros ao invés de 40. Se eu colocar aí que está 6, 7 reais aí um metro de um condutor desse, se for 10 milímetros, bem acima disso, é uma economia grande, né? Se eu tiver 2 chuveiros, já imaginou? Então percebam, essa economia ela tem que ser pensada, ela tem que estar mais ou menos geometricamente no meio da instalação e do ponto de vista elétrico do centro de carga, mais ou menos próximo ao maior consumo, ao centro de carga, ao maior consumo que eu vou ter na minha instalação. Tenta atender esses critérios, tá? Com bom senso, óbvio, né? Se não tiver como, é óbvio. Igual a gente viu uma foto eu botei no grupo, né? O cara colocou um quadro de distribuição dentro do box do chuveiro. Ah, professor, ele atendeu ali o critério de estar próximo ao centro de carga. Ele andou 1,5 m e chegou no chuveiro, né? Ele levou isso ao pé da letra. Claro que também não é assim, né, pessoal? Tem áreas aí que a gente não pode fazer isso. Olha só, a instalação do quadro tem que ser feita em locais seguros, né? Primeiro, não permitindo acesso de terceiros. Tem que cuidar também para que não seja submetido a choque mecânico. Posso botar no quadro, lugar que toda hora eu vou passar e vou bater no quadro. Eu vou estar transportando alguma coisa, vou estar chocando o quadro. Óbvio que não, né? Aqui, olha o alerta. O QD não deve ser instalado em locais onde existe a possibilidade de determinados períodos ficarem fechados com chave. Por exemplo, quarto. Tranquei o quarto, um quartinho, uma despensa que fica trancada. Não posso colocar o quadro ali. Tem que estar sempre disponível para o operador ir lá manobrar, né, desligar, ligar, religar. Ou então um local que não seja possível acesso. Coloquei lá no sótão, onde precisa de uma escada de madeira, uma portinha no sótão para acessar o sótão e lá mexer no quadro. Isso não é possível uma coisa dessa, né? Depósito, porão, banheiro. Às vezes o banheiro fica trancado. Pode ser que o cara tranca o banheiro lá dentro, sei lá, dá algum problema. Área molhada, área insegura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Locais onde eu recomendo. Corredor, todo mundo tem ali fácil acesso. Cozinha, um local também de fácil acesso. Então tem que ter, não vai botar dentro de quarto, nessas situações, ou num local que você pode deixar trancado, né?
na maior parte das vezes, isso é inseguro, isso não é adequado, tá? Fica o alerta aí. Então, nem pensar em colocar dentro do banheiro, principalmente dentro do box. Tá toda hora recebendo umidade ali, aquela umidade o quadro vai absorver aquela umidade, vai dar aquela corrosão, aquele zinabe, aquela crosta que vai se formando nos pontos de contato, do disjuntor com barramento. Isso é muito danoso para a instalação, ok? Aquela corrosão, né, que vai acontecendo ali. Quantidade de quadros. Estamos acabando, tá, pessoal? Quantidade de quadros. A quantidade de quadros que nós temos numa instalação, isso é um ponto importante também, porque quantos quadros vou colocar no meu projeto? Um quadro só dá conta da instalação toda? Depende, pessoal. Não depende. Se for um apartamento, ok, né? Um quadro dá conta. Agora, se for uma casa, tem o primeiro nível é garagem, uma oficina, um escritório, por exemplo, e em cima é a casa. Então, vale a pena colocar 2 quadros, um para atender a parte de baixo, garagem, uma área, uma varanda, né, um escritório, um quartinho que você faça ali, e outro quadro em cima para atender a área da casa de cima. Né? Então você pode pensar, agora se é uma casa duplex, eu tenho quarto, sala, sala e cozinha embaixo, quartos em cima. Eu posso colocar um só? Pode, não tem problema. Né? Então depende muito da sua instalação. Né? Se eu agora tenho um triplex, aí eu vou botar um para cada andar, é possível, eu ponho um no primeiro andar e o outro quadro para o segundo e terceiro. Então isso vai variar muito, aí você tem que fazer conta, né? Tem que ver o que é mais econômico, o que é mais técnico, o que dá menos queda de tensão. Se for um prédio, igual ele cita aqui, ó, condomínios, eu vou ter quantos quadros forem necessários. Às vezes é um condomínio muito grande, eu vou ter um quadro só para iluminação e tomada de uso geral ali dos ambientes comuns do meu condomínio. Vou ter outro quadro para os meus elevadores, outro quadro para as bombas de água, se houver, enfim. Né? Então, eu posso ter vários quadros de acordo com o uso, de acordo com a versatilidade que eu preciso. Às vezes eu não quero colocar elevador junto com o meu quadro de cargas do condomínio, junto com o quadro de iluminação do meu condomínio. É um condomínio muito grande, né, que tem algumas vias, ruas, e tem iluminação interna. Então, eu posso separar de acordo com o que for mais vantajoso. Né? Então, se a casa for muito grande, normalmente o que se faz, quando são casas maiores, que tem garagem embaixo, umas áreas embaixo, outras áreas em cima, você coloca um quadro embaixo, coloca um quadro em cima. Eles podem até estar interligados entre eles, né? Normalmente estão, mas normalmente sai lá da concessionária o circuito de distribuição, chega no primeiro quadro, ou tem uma caixa ali de ligação, uma caixa de passagem, e dali eu derivo para um quadro que vai atender aquele primeiro andar, né? E dali, daquela caixa, né, de emendas ali de conexão, eu vou derivar para o quadro de cima, do segundo andar, onde tem ali cozinha, quarto, sala e por aí vai. Tá? Então, casas menores, um quadro, casas maiores, 2 quadros, 3, quantos forem necessários. Vai depender muito da potência, da corrente. A gente vai depois tratar, a gente vai fazer a parte interna da instalação aqui, e depois vai tratar da parte total da instalação, dos circuitos de distribuição, dos circuitos que saem lá da medição da concessionária e entram para os quadros, 1, 2 ou 3, quantos eu tiver. Beleza? Dúvidas? Questionamentos? Manda lá no grupo, vamos discutir, vamos conversar. Okay? A NBR 5410, meninos, ela coloca um alerta, né, que tem que ser fixado no quadro. Depois leia esse alerta direitinho, que quando o disjuntor ou fusível atua, desligando o circuito, a gente não, desligamentos frequentes, tem algum problema, a gente não pode ficar rearmando sem saber o que aconteceu, a gente tem que estar ciente que pode ter alguma coisa errada na instalação. Da mesma forma, a gente não pode desligar ou remover o dispositivo DR, que protege contra choque elétrico. Você está botando a vida das pessoas em risco. Então, a norma fase 410, esses avisos têm que estar visíveis. E a gente tem algumas plaquinhas de advertência, esse aqui da Engeral, né, que ela fez, você pode montar a sua, que o aviso 1 e aviso 2, igual está aqui, ó, aqui é a da norma, você monta uma advertência dessa, já coloca o nome do eletricista, o telefone, já faz ali uma propaganda, a data que você fez o serviço, a pessoa, quem abriu o quadro vai ver essa advertência, já vai ver quem colocou, vai dizer, poxa, o eletricista aqui é cuidadoso, atendeu norma, conhece as normas, sabe o que está fazendo. Deixa eu pegar o contato dele aqui, ó, que eu vou mandar um WhatsApp para ele, para fazer um serviço aqui para um amigo meu, tá? Uma outra obra que eu esteja trabalhando. Então, o contato aí, a propaganda aí já faz junto com essa placa de advertência. Né? Tem uma outras placas que a gente tem que identificar no nosso quadro, circuito de tomada, circuito de chuveiro, circuito de iluminação, que eu vou deixar lá no CIGA também, da Engeral,
que eles fizeram lá, que você pode usar aquilo como referência. Hoje em dia, quando a gente compra um quadro novo de distribuição, já vemos etiquetinhas, né, autodestacáveis, autocolante, para você colocar ali, vai identificar circuito de chuveiro, circuito de iluminação, circuito de sauna, circuito de torneira elétrica, circuito de ar-condicionado. Vem uns desenhinhos autoadesivos, já destaca e cola no final do quadro. Fica bonitinho, fica chiquetoso, dá uma aparência bacana. E eu vou deixar um PDF lá que tem umas etiquetinhas dessas aí para vocês poderem utilizar, se o quadro não vier, vocês podem imprimir e colar lá, que fica bacaninho, fica bem apresentável, né? É o nome de vocês aí. Para a gente finalizar, pessoal, todo quadro de distribuição tem que ter o espaço reserva. Espaço reserva. Eu não posso pegar, vamos ver esse quadro aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro. Aqui eu usei ele totalmente. Se bem que tem os disjuntores reservas aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó. Aqui não tem nenhum condutor saindo. Aqui não tem nenhum condutor saindo. Aqui tem espaço reserva e disjuntor reserva. Aqui ele pegou os espaços. O meu quadro aqui, eu preciso ter um disjuntor reserva? Não, isso vai a critério seu, de quem está fazendo a obra, de quem está executando. Tá? Você pode colocar para facilitar a vida do usuário futuro. Eu quero aumentar uma parte da minha obra, eu fiz um puxadinho, né? Eu cresci aqui, fiz um novo ambiente, uma nova carga de uso específico, resolvi colocar mais um ar-condicionado na sala, enfim, né? O seu quadro tem que ter espaço reserva. Imagina só se o seu quadro não tem espaço reserva. Você tem que fazer uma gambiarra de colocar um outro quadro do lado, rasgar a parede, ou colocar sobreposto na parede, né? Por fora, emendar os dois quadros. Gambiarra é terrível. Então, a norma fala, isso é norma, tá, pessoal? Você 410, tem que ter espaço reserva. Aqui, ó, tem espaço para colocar, tirar novos circuitos. Mesma coisa, o barramento neutro, ó, tem espaço reserva, o terra tem espaço reserva, então eu consigo acrescentar algo nesse projeto sem ter que instalar um novo quadro. Percebe? Mesma coisa no outro aqui, ó, vamos ver. Esse daqui está bem apertado. Eu não tenho, a princípio, todos os disjuntores estão sendo usados, tá vendo? Tem cabo ligado na saída deles. Eu não tenho disjuntor reserva, mas eu tenho espaço reserva. Tem 1, 2, 3 espaços reserva. Ele deixou 3 espaços reserva aí. Será que é suficiente? Ele poderia ter deixado além do espaço já o disjuntor. Mas como a gente não sabe qual disjuntor que a gente vai utilizar, qual carga que eu vou alimentar no futuro, então você deixando espaço já está bom, né? No futuro, quem for instalar a carga nova, vem aqui, define o disjuntor e coloca o disjuntor nesses espaços, 1, 2, 3 espaços reserva. O que a norma fala? Que esses espaços reservas, ele tem que seguir uma tabelinha, a tabela 59 da norma, 5410 de 2004. Se eu tiver até 6 circuitos no meu quadro, eu tenho que ter um espaço mínimo de 2 reservas. De 7 a 12, 3 espaços reserva. De 13 a 30, 4 espaços reservas. E se for acima de 30 circuitos, né, um Mega 4, eu tenho que ter 15% de reserva, 0,15 vezes o N. Se eu tenho aqui um N de 50, eu vou pegar 15% de 50, para ver quantas reservas eu preciso ter. Né? Seria 10% de 55, 7,5 em torno de 8 reservas aí, né? Então, passou de 30, é 15% do número de meus circuitos para definir a quantidade de espaço reserva. E aí eu vou deixar um exercício para vocês aqui. Ó. Vem cá, conta aqui, ó. Quantos disjuntores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui conta com um único circuito, é bipolar, tá, pessoal? Ó, isso aqui é um circuito. Aqui é outro circuito, aqui é outro, aqui é outro, aqui é monopolar. Então nós temos aqui, ó, aqui é a entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui em cima. Mas quantos aqui embaixo? Vou deixar para vocês contarem como tarefa aí para quem está acompanhando, para ver quantos circuitos nós temos, para ver aonde que eu iria me enquadrar. Será que eu teria que ter 2 reservas, 3 reservas, 4 reservas? Né? E aí fica o bom senso também, pessoal, que aqui é espaço reserva. Se eu tenho cargas ali que são bipolares, uso disjuntor bipolar, um chuveiro, por exemplo, eu tenho que prever espaço reserva bipolar. Eu tenho que prever aqui, por exemplo, que eu vou usar esses 2 aqui para ligar mais um disjuntor bipolar aqui para atender um ar-condicionado, sei lá, um novo chuveiro, não sei. Né? Então, cuidado que aqui a norma fala espaço reserva. E o bom senso nos diz que eu tenho que ter espaço reserva para monofásico, que pode acontecer,
mas tem que ter espaço reserva também para bifásicos ou disjuntores bipolares. Então, faz aí um bom senso. Vale a pena deixar, pessoal, espaço reserva no quadro. Mas o quadro não vai dar, então compra um quadro maior. Né? A gente tem quadros aí para 12 espaços, 24 espaços, 16 espaços, 32 espaços, 40 espaços. Então a gente compra o quadro. Por isso que o projeto é importante. Né? Se eu tenho que definir o número de circuitos que eu vou utilizar, o número de espaços que eu estou utilizando, que os bipolares utilizam 2 espaços, tem as entradas que ocupam espaço também, né? Então eu tenho que definir quantos espaços eu preciso, definir os reservas para definir qual o tamanho do quadro que eu vou comprar. Um quadro menor, um quadro médio, um quadro maior. Não, eu preciso de um quadro de 40 espaços, de 32 espaços, né? De 24, por aí vai. Né? Então, 36. Então, é importante definir, fazer lá atrás previsão de cargas, quadro de cargas, divisão dos circuitos. Depois da divisão dos circuitos, ver quantos espaços vão ser necessários para eu chegar lá para o meu cliente. Você vai precisar de um quadro com tantos, de tamanho tal, com tantos espaços, porque eu vou utilizar tanto, vai ficar tantos reservas, vai ficar filé, sem nenhum problema. Se você faz tudo sem planejamento, sem projeto, fica uma loteria, né? Às vezes é triste, mas é comum, o cara compra um quadrinho pequenininho de 12 espaços, de 24 espaços, e não dá nem para as cargas normais, quem dirá para os reservas, né? Aí o cara começa a fazer gambiarra, começa a juntar vários circuitos no mesmo disjuntor, para economizar disjuntor, para caber no quadro. Aí começa as lenhas da vida aí, né? Ok, pessoal? E aqui agora é assunto da próxima aula, não é hoje. Fechamos esse assunto de divisão de circuitos. Ficou aí um pouco longa a aula, 1h20, mas não tem jeito, pessoal. Né? Seria uma aula próxima do presencial que nós faríamos lá na escola. E não tem jeito, né? Vai ter que ser assim, vai ter que ser. É pesado, é muito conteúdo. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham dúvidas, que mandem as dúvidas lá no nosso grupo, para a gente poder discutir, dialogar. Né? Espero que vocês tenham entendido também grande parte dos assuntos. É a primeira vez que vocês estão tendo contato, né, com esse conteúdo, então é normal ficar inseguro, não entender algumas partes. A experiência vai aliviar muitas das dores aí dos senhores, certamente. Né? E eu estou à disposição para, inclusive, discutir os pepinos, né, que vocês já viram, já passaram, os sufocos que vocês já vivenciaram, que vocês encontraram na casa de vocês. Vocês estão aprendendo mais, então vai ver que a casa de vocês às vezes não tem quadro de distribuição nenhum, ou tem um quadro com 2 disjuntores, 3 disjuntores somente, né? Nem se fala em espaço reserva, enfim, né? Disjuntores às vezes com a corrente nominal que não está adequada com a bitola do condutor. Vocês vão encontrar, agora vão começar a ver com outros olhos as instalações, inclusive da própria casa aí, né, de cada um dos senhores. Beleza, pessoal? Um grande abraço, uma grande alegria estar com vocês aqui. Até o nosso próximo encontro. Até logo.